Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Essa semana eu vim gravar para vocês um vídeo sobre cilindro e esfera. Então o cilindro ele tem por característica, tem uma base inferior e outra superior, certo? Que são iguais, e uma altura aí que vai determinar a altura desse cilindro, certo? Os elementos então, que a gente tem que conhecer é justamente a altura dele e o raio da base. Tá? Então sempre tem que saber quem é esse raio aqui, que é o raio da base, que também pode ser o mesmo raio aqui em cima, que é igual. E qual é a altura desse cilindro aqui, que vai ser a letra H. Tendo o R e tendo o H, a gente consegue calcular o volume e a área. Então o volume de um cilindro segue essa fórmula aqui. A área da base vezes a altura. A base de um cilindro é um círculo. Então, a área de um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, vai me dar então a fórmula do volume. πr ao quadrado vezes a altura. Com isso aqui, a gente consegue já descobrir o volume de um cilindro. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Calcular o volume de um cilindro com raio da base 2 metros e altura 6 metros. Então, essa aqui é a fórmula que a gente viu. No lugar do R, eu vou colocar o valor do raio, que é 2. E no lugar do H, eu coloco o valor da altura, que é 6. Então, fica volume igual a π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura 6. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 6, multiplicando agora os dois, 4 vezes 6, 24. Então, o volume desse cilindro é 24π metros cúbicos. Metros cúbicos porque a gente está falando de volume. E aí fechou. Então, não é muito difícil, se a gente tiver o valor do R e do H, calcular o volume de um cilindro. A área de um cilindro. Qual é a área total? Então, se eu quero a área total de um cilindro, eu tenho que fazer a área das bases, certo? As duas bases que ele tem, a inferior e a superior, mais a área lateral. Então, se uma base mede πr ao quadrado, então duas eu multiplico por 2. Então, isso aqui é a área das bases. Agora, eu tenho que somar com a área lateral, que tem essa fórmula aqui, 2πr vezes h. Então, junta isso aqui tudo e a gente tem a área total de um cilindro. Então, um exemplo. Calcular a área total de um cilindro de 6 metros de diâmetro e 12 metros de altura. Como é que eu vou fazer a área total dele, então? Vai ser a área das bases mais a área lateral. O diâmetro é sempre igual a 2 vezes o raio, certo? Então, se ele disse aqui que o diâmetro é 6, nesse caso, para descobrir o R, para colocar na fórmula, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2. Então, no lugar do R, eu não vou colocar o 6, eu vou colocar a metade, 3. Tá? Então, isso é muito importante. Sempre que o enunciado fala o valor do diâmetro, tem que colocar na fórmula, no lugar do R, a metade. Então, se aqui está 6, eu vou colocar 3. Se tivesse 10, eu ia colocar 5. E assim vai. Então, primeiro, a área das bases, 2πr ao quadrado. Então, 2π vezes o raio, que é o 3, ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Agora, faço 9 vezes o 2, dá 18π. Então, isso aqui é a área das bases. Agora, eu vou somar com a área lateral. A área lateral tem essa fórmula, 2πr vezes h. Então, 2π repete, vezes o r é o nosso 3, metade do 6, que é o diâmetro, vezes o 12, que é a altura. 3 vezes 12, 36. Vezes 2, 72. Somando tudo, 72 com 18, a área total é igual a 90π metros quadrados. Certo? Agora, um terceiro exemplo. Eu quero saber o volume de um cilindro, sabendo que a área lateral dele é igual a 180π centímetros quadrados e que o raio da sua base mede 5. Então, eu quero saber o volume. A fórmula do volume está aqui. O que eu preciso para saber o volume? O R e o H. Só que a informação do problema me traz o valor do raio, então o R eu tenho, mas ele não fala nada sobre a altura. Então, eu vou ter que descobrir quem é o H. Quando eu preciso descobrir qual é o H, eu tenho que ver qual é a outra informação que ele deu. Ele falou que a área lateral é igual a 180π. Então, eu vou ter que usar essa informação aqui para descobrir o H. Qual é a fórmula da área lateral? É essa, 2πrh. Então, se eu colocar o 180 aqui no lugar do A, eu consigo descobrir quem é o H para poder encontrar o volume.
Então é isso que eu vou fazer. Pegando a área lateral, a fórmula, no lugar do A, que é a área, eu vou colocar o 180π. Vou repetir o resto. No lugar do R, eu coloco 5, que ele falou. E quem que eu vou colocar no lugar do H? Ninguém, que eu quero descobrir. Primeira coisa, posso cortar esse π com esse π aqui, então ele já cai fora. Então vai ficar 180 igual a 10 vezes H, porque esse 2 multiplica pelo 5 dá 10. E o H vem aqui do lado. Para finalizar, o 10 que multiplica o H tem que passar dividindo. Então fica H igual a 180 dividido por 10, que dá 18. Então agora eu consegui descobrir o valor da altura desse cilindro, através da fórmula da área que ele me falou aqui, que era 180. Então agora que eu sei o H, eu volto aqui na fórmula do volume e substituo para encontrar ele. Então, volume igual a π vezes r ao quadrado vezes H. Π vezes, no lugar do R eu boto 5, no lugar do H eu coloco 18, que foi o que eu encontrei agora. Então fica 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, vezes 18, 450 π centímetros cúbicos. Então esse é o volume desse cilindro aqui. Tá? Então essa questão parece um pouco mais difícil, mas é só lembrar de que se eu tenho a fórmula da área lateral, e eu sei qual que é a área, que no caso aqui era 180π, eu consigo descobrir o H para poder calcular o volume, certo? E a esfera, então é um sólido bem conhecido, né? Uma bola, vamos dizer assim, que tem um centro e um raio. E esse raio aqui é a única informação que a gente precisa saber para calcular tanto a área quanto o volume. Então, como é que é a fórmula da área de uma superfície esférica? Né? Então, como é que é a área total do redor dessa esfera? É 4 vezes π vezes r ao quadrado. Né? Lembrando que o r é esse raio aqui. E o volume da esfera vai ser 4 vezes π vezes r ao cubo, depois tudo isso dividido por 3, certo? E assim a gente vai ter o volume da esfera. Então, um exemplo. Calcule o volume e a área de uma esfera com diâmetro de 10 centímetros. Então, primeiro, eu quero saber a área. Então, a área dela é 4πr ao quadrado. No lugar do r, eu tenho que colocar o raio. Ele não me falou raio, ele falou diâmetro. Mas a gente já viu antes que o raio é sempre metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 10, no lugar do raio eu vou colocar 5. Então, 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E o 25 vezes o 4 é 100. Então, qual é a área total dessa esfera? É 100 π centímetros quadrados. E agora o volume. A fórmula do volume está aqui. Então, eu faço 4 vezes π vezes, no lugar do r, eu coloco o raio, né, que é metade do diâmetro, então 5. Quanto é que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5, que é 125, vezes 4. Então, faço 125 vezes 4, dá 500. 500 dividido por 3π. Como isso aqui não dá um número exato, a gente pode deixar a fração 500π sobre 3 centímetros cúbicos. E aí eu tenho meu volume. Tá? Então, esse é um jeito de fazer. Quem quer também fazer, colocar fração, né? Se quiser colocar esse 4/3 aqui na frente, também pode, certo? Mas eu prefiro fazer desse jeito está aqui, que é fazer o 4 primeiro em cima multiplicado e no final só dividir por 3. E é isso. Então agora você tem algumas atividades para fazer ali no PDF, tá? Boa semana para vocês e qualquer dúvida entre em contato.